Bom, nesta aula nós vamos estar trabalhando aí com o estudo da elipse. E por definição, a elipse é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Distância a dois pontos fixos é constante. Então nós vamos fixar um ponto aqui que eu vou chamar de F1 e um ponto aqui que eu vou chamar de F2. Nós vamos também padronizar, que a distância aqui de F1 e F2, eu vou colocar até melhorar esse F2 aqui. Vou colocar aqui esse F1 e F2, quando eu fixo esses pontos, eu fixo ele a uma distância de um para o outro. Essa distância de F1 a F2, eu vou chamar 2C. Bom, então, distância de F1 a F2, 2C, dois pontos fixos, e aí, qualquer ponto, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, cuja a distância de F1 até esse ponto, somado com a distância de F2 a esse ponto, seja uma medida qualquer, vou chamar uma medida. Todos os pontos que se encontram nessa mesma medida fazem parte da trajetória da elipse. Então, olha aqui, chama esse ponto de ponto P. Então, aqui nós temos aqui a distância de F1 até P e a distância de P até F2. Então, a distância de F1 até P somado com a distância de P até F2, esse tamanho aqui, daqui mais daqui, eu vou chamar de 2A. Todos os pontos que se posicionem com essa mesma característica, de forma que a distância daqui a aqui, somado com a distância daqui a aqui, seja esse mesmo valor, 2A, esse aqui vai ser um número real, é um número real, então isso aqui vai dar um número, o A é real, vezes 2, o dobro de A, Todos os pontos que distam mesmo 2A de F1 e F2 vão ser os pontos pertencentes à trajetória da elipse. Daí, nós conseguimos essa trajetória aqui, que é o que nós chamamos de elipse. Então, essa figura geométrica que é o que nós chamamos de elipse. Por quê? Porque qualquer ponto dessa trajetória tem a mesma propriedade. Ou seja, vou pegar um ponto aqui. A distância daqui até esse ponto, somado com a distância desse ponto até aqui, ou seja, F1 até, vou chamar esse de P1, então vou chamar esse de P2. De F1 até P2, somado com a distância de P2 até F2, é o mesmo 2A. É como se a gente esticasse uma corda, de valor 2A, posicionasse as duas pontas dessa corda aqui, a corda ia ficar frouxa, essa corda maior que esse 2C, e aí a gente puxasse essa parte que ficou frouxa aqui, com essa parte a gente desenhasse aqui essa trajetória aqui. Então, o que é elipse? Elipse é essa situação, é esse elemento geométrico, essa figura geométrica, de tal forma que todos os pontos eles obedecem à propriedade de a soma das distâncias aos dois pontos fixos ser uma constante. Que constante que é essa? 2A. E ela possui alguns elementos que a gente vai mostrar agora, Os primeiros elementos que nós vamos mostrar os pontos fixos, que a gente iniciou a construir a elipse por eles. Então, F1 e F2 são os dois pontos fixos. Eles são chamados focos
Eles são os focos da elipse. Mais ainda, nós temos se a gente seguir o foco, a reta da distância focal, que é o 2C, que é a distância entre os focos, nós vamos encontrar o que nós chamamos de vértice da elipse. Então, esse cara aqui, A1 e A2, eles são os vértices da elipse. Dois dos vértices, né? A1, A2 são vértices. Existe um ponto, né, que é o ponto que divide ao meio o segmento A1 e A2. E esse ponto é o que nós chamamos de centro da elipse. Ele está bem C maiúsculo. E esse centro também, através dele, quando nós temos uma reta que passa por esse centro perpendicular ao eixo A1, A2, nós temos um outro eixo que determina mais dois vértices, né? B1, B2. Então, B1, B2 são vértices também da elipse. Então nós temos o centro da elipse, nós temos 4 vértices, A1, A2, que é o vértice do eixo maior, B1, B2, que são os vértices do eixo menor. O eixo maior e o eixo menor, eles são ortogonais, né? Formam um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui o símbolo da ortogonalidade. E aí nós começamos, né? Quando a gente começou, a gente falou que a distância entre F1 e F2, distância de F1 e F2 era 2C. E essa é a nossa distância focal. Nós denominamos distância entre os dois focos, distância focal. O segmento A1, A2, ou a distância de A1 até A2, é o eixo maior. Se a gente pegar esse 2A, de F1 até ele, mais ele até F2, vai ser o próprio 2A. Bom, nós temos 2A, 2C, então a gente vai determinar que a distância de B1 até B2 vai ser 2B. Então nós temos o que? O eixo maior é o segmento A1, A2. Tamanho dele, 2A, que é a constante lá da somatória das distâncias. F1, F2 é a distância focal. Tamanho dela, 2C. B1, B2 é o eixo menor, distância entre eles, o tamanho desse eixo, 2B. Como esse C é o cara que divide exatamente na metade, então, aqui é um Czinho, que é a distância de F1, e aqui é o outro Czinho, tá vendo? Daqui até aqui é o Azinho, porque aqui é o 2A, né? Então aqui é o outro Azinho, e daqui até aqui é um B, porque daqui até aqui é o outro B, né? Então 2B, 2A e 2C são as nossas distâncias aqui. Da elipse nós temos uma relação baseada nisso, que a gente usa essa relação de uma forma de forma assim, bem recorrente, né? Que é essa relação que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha,
qualquer um dos vértices são pontos da elipse. Então está valendo a propriedade, ou seja, a distância de F até B2, somado com a distância de B2 até F2, daqui é 2A. Então nós vamos esquecer um pouquinho isso aqui. Foi o que a gente usou lá no começo, vou até tirar, né? Vou até tirar. Vamos esquecer isso aqui um pouquinho também. Vamos concentrar aqui. E nós temos aqui dois triângulos semelhantes, né? Congruentes, né? Por quê? Porque nós temos o lado B em comum, nós temos o ângulo 90, nós temos o C, que é o mesmo C. Então, dois triângulos que possuem, que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, todos os lados deles, eles são respectivamente congruentes, né? Logo, esse aqui é o lado C, esse é o lado B, então esse aqui é o lado A desse triângulo. Ou aqui também, né? C, B, esse é A, até porque daqui aqui é 2A. E isso nos dá essa relação para esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Relação de Pitágoras para esse triângulo, porque o A é a hipotenusa e a relação de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, B é um dos catetos e Czinho é outro dos catetos. Então, essa relação aqui, ó, vocês anotem aí, que essa relação é a relação que a gente vai utilizar, que é justamente a relação onde o A ao quadrado, né, o A sendo a metade daquela constante da definição, é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Tranquilos?